No dia da eleição, Trump publicou em sua rede social, o Truth Social, uma mensagem sugerindo que o Canadá deveria se tornar o 51º estado dos Estados Unidos, prometendo benefícios como cortes de impostos e crescimento econômico. Embora não tenha endossado diretamente nenhum candidato, suas declarações foram vistas como uma tentativa de influenciar o resultado eleitoral, beneficiando indiretamente o Partido Liberal, liderado por Mark Carney. Mas será que funcionou? Vamos perguntar como é que o Trump acabou influenciando a eleição canadense para a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, quer dizer que assim, o tiro meio que saiu pela culatra e o Trump acabou ajudando quem ele não deveria, do ponto de vista dele, obviamente? Pois é, e aí você ia perguntar, né? Como o Trump conseguiu ajudar a influenciar nas eleições de um outro país? Vamos perguntar para a Daiane. Eu diria com a boca grande dele. Isso resolve tudo, sabe? Ele poderia. Vamos lá. Desculpa, Sofia, eu não consegui perder a piada. O Trump ele poderia de fato ficar quietinho ou ficar tranquilo ou manifestar um determinado apoio, mas existem certos ritos, né? E ele quebrou o rito quando ele foi ali falar no dia da eleição do Canadá. Ele resolve falar sobre anexar o país, novamente o Canadá, e ele já tinha dito vários momentos sobre essa possibilidade, né, de anexar o país, trazer o Canadá para ser mais um estado dos Estados Unidos. E ele fala sobre isso na cabeça do Trump, seria uma ideia aí de ter um país ter um país, estado, com uma soberania, com uma independência, mas ainda assim ligado aos Estados Unidos. Ele pensou que isso poderia levar força para essa possibilidade do Carney. Não foi isso que aconteceu, pelo menos não é isso que vem sendo visto aí pelos canadenses. Eles não ficaram felizes em uma comparação ali de que eles seriam apenas um estado, seria um anexo, seria perderiam sua soberania enquanto nação. É claro, né, gente? Isso só poderia dar errado, mas Trump sendo Trump. Vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria. Bora lá. Gente, travou aqui? Eu travei. Para mim, não, mas Eita, o que tá para mim não. O acontecendo pessoal aqui? do chat pode comentar aqui se está travado. E eu não tô conseguindo trocar o layout. Aí, trocou. Ah, agora foi. Nossa, eu dei uma travada bonita aqui agora, mas vamos lá. O Canadá celebra nesta segunda-feira uma eleição que vai definir seu próximo primeiro-ministro. A votação começou cedo, com a sombra do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que voltou a insistir no desejo de anexar o vizinho do norte, uma ameaça que, ao lado da guerra comercial, marcou a campanha. Segundo as pesquisas, o favorito é o atual premier Mark Carney, do Partido Liberal, que tem como principal adversário o líder conservador Pierre Poilievre. Em um país com 6 fusos horários, os primeiros locais de votação abriram as portas na província de Terra Nova e Labrador, na costa do Atlântico. A vitória do Partido Liberal representaria uma das mudanças mais surpreendentes na história política recente do país. Em 6 de janeiro, quando o ex-primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou sua renúncia, os liberais estavam mais de 20 pontos atrás dos conservadores na maioria das pesquisas. À época, Poilievre parecia destinado a ser o próximo chefe de governo do Canadá. Nas semanas seguintes, Trump iniciou sua guerra comercial e repetiu diversas vezes que pretendia anexar o Canadá aos Estados Unidos. As ameaças do presidente americano dominaram a campanha e os canadenses passaram a considerar Carney como o candidato mais forte para assumir o desafio de um confronto com Washington. Carney, de 60 anos, nunca tinha ocupado um cargo eletivo, mas comandou os bancos centrais do Canadá e da Grã-Bretanha. Uau! Sakamoto. Muito obrigado ao UOL
Pelo quarto aí, deu uma travada bonita aqui no meu computador e eu nem estou subindo nada, tá estranho. Enfim, continuando, Dai. Pronto, para mim está melhor aqui. E aí tem uma questão, né? O Trump, quando ele vai em sua rede social, a gente já fez um post sobre o Trump, eu falei, o Trump é aquela pessoa que vai lá na sua rede social e fala o que quer. Não tem como não lembrar muito do que o Bolsonaro faz. Parece que isso é muito dessa linha. E sim, eu acredito que nesse caso é uma estratégia de confundir pessoas. E se colar, colou, se não colar, desculpa, ou nem desculpa, só passa direto. Mas o que é uma certeza é que uma multidão na última sexta-feira chegou a vaiar o Mark Carney, que é essa pessoa mais conservadora, e após o discurso do Trump, isso tomou uma força ainda maior. A mensagem principal da campanha era justamente focar tirar o Canadá de uma ameaça existencial ali, de uma ameaça que é direta, que é o Donald Trump para esse cenário em que estamos vivendo. Inclusive, vamos pensar, né? Se é ruim para a gente que está um pouco mais distante, imagine para quem tem fronteira diretamente com os Estados Unidos. Então, ele gera um clima de incerteza. Eu vou te pedir para trazer, por favor, Sofia, a matéria do G1. A matéria do G1 traz justamente que houve essa vaia no último comício, que foi na sexta-feira do dia 25, na província de Ontário, e quando a multidão chegou a vaiar o Carney, dizendo que a campanha dele era focada justamente na ameaça que o Canadá estava enfrentando e, entre aspas, o que ele disse, o que o líder do Partido Liberal disse, né? O presidente, que é Donald Trump, o presidente Trump está tentando nos destruir para que a América possa nos dominar. Nesse caso, a América seria os Estados Unidos. Vale só lembrar isso. Porque para o norte global, a América se resume aos Estados Unidos. Enfim, e aí os apoiadores disseram nunca, né? Ele não vai nos destruir, eles não vão conseguir domínio sobre o Canadá. E a partir disso, né, desde a sexta-feira para cá, houve um tensionamento ainda maior que culminou em hoje, justamente hoje pela manhã, o Trump fazer a publicação dizendo que o Canadá deveria ser anexado aos Estados Unidos, ainda que ele fale sobre uma falsa mínima gestão que os canadenses teriam sobre o seu país, mas ele cita de uma forma extremamente imperialista, com o pensamento colonialista, de que seria muito melhor se o Canadá estivesse anexo, porque aí teria a força dos Estados Unidos a seu favor. Aquela ideia de fogo amigo, não sei na verdade se seria um fogo amigo isso, né? É uma ideia de ameaça, porque quando você coloca que ou o país está junto a você, ou ele se coloca de uma forma contrária, ou ele estaria contra você, e você, logicamente, abriria a mão desse país. E isso tendo em vista que os Estados Unidos, que o Trump, ele vem trazendo sanções contra alguns países nos últimos meses, a tendência disso é realmente piorar essa relação, uma relação comercial. E aí eu vou dizer, entre aspas, né, quando o presidente ele diz, Trump escreveu exatamente isso, chega de linhas traçadas artificialmente há muitos anos. Ele está dizendo que vocês, né, vocês pertencem a gente, porque ele não vai abrir mão do poder dele, ele não vai abrir mão da gestão dele, e ele se coloca ali como uma ideia de nação irmã, que não é uma nação irmã. Não à toa, ele vem também aumentando sanções, aumentando a tensão com o Estado canadense. Então, o Trump, se ele ficasse tranquilo, seguisse a vida dele, ignorasse as eleições canadenses, ele poderia ter tido uma outra reação, mas o Trump, ele, de certa forma, ele está dando um apoio ao partido, ao opositor do seu aliado, né, declarado aí abertamente, por causa dessa declaração feita na sua rede social. O Trump é o pensamento dos dominadores com suas redes sociais como se fosse um joystick, mas eles estão falando da economia do mundo inteiro, né? Muito sério, né, Sofia? Pois é, eu vou trazer aqui um comentário do nosso chat, né, da Rani, falando, engraçado que ele fala toda hora em anexar o Canadá e não o México.
Pois é, o que será que tem de diferente entre Canadá e México que faria uma pessoa como o Trump querer anexar um e o povo de um e não o outro? Talvez assim uma questão, né, de tonalidade de pele, de dialeto, né, de De linguagem língua, né? De idioma? majoritária, É, né, idioma. idioma majoritário. Pois é, né? Que coisa. E isso é uma coisa, né? E ao mesmo tempo que ele quer anexar o México, o Canadá e a Groenlândia, ele quer construir uma parede entre Estados Unidos e México. Eu acho que isso já diz muita coisa, né? E eu fico pensando também, Dai, que o Trump ele vem do mundo do mercado imobiliário. E que, especialmente nos Estados Unidos, o mundo do mercado imobiliário é um mundo extremamente agressivo. E ele acha que ele está fazendo negócios como ele faria nesse mundo do mercado imobiliário. E ele ainda não se tocou que ser um líder de um país não é ser um empresário, sabe? Isso é uma coisa que as pessoas precisam colocar na cabecinha delas. O país não é uma empresa, assim como não é uma casa de uma família. Você não vai gerir nem diplomaticamente, nem economicamente um país do mesmo jeito que você gere uma empresa ou que você gere o orçamento da sua família, da sua casa. E o Trump tá acabando descobrindo isso, tá descobrindo isso da pior forma possível, né? Que ele acha que ele vai ser o bully, que vai conseguir tudo o que ele quer na base do tapa na mesa. Não vai. Não vai, amigo. O que você conseguiu fazer foi galvanizar, foi unir o Canadá embaixo de uma ideia de nacionalismo aí que muito tempo não se via no Canadá e aumentar o sentimento anti-estadunidense deles. Essa imagem aqui da notícia que você pediu na tela lá, é muito simbólica. Os caras colocaram a bandeira do Canadá num taco de hóquei, que é um esporte nacional aí do Canadá, mas também, vamos e convenhamos, é uma arma branca. Pelo menos pode ser usada como tal. Trump, se fosse você, não colocava os pés no Canadá, não, viu? Ou colocava. Vai lá, provoca mais. Vai lá. Ficamos por aqui, Dai. Sofia, o problema é se eles usarem para as pessoas erradas. Enfim, né? Ficamos por aqui, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias.